Olá, aventureirantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu tô aqui sentada na minha escrivaninha para montar uma aula. Essa aula, ela é bem trabalhosa, porque é uma aula de 9º ano e é uma aula que não tem, geralmente, em materiais didáticos, uma aula pronta, uma aula legal, uma aula que a gente queira trabalhar. O assunto é sobre astrobiologia. E então a gente divide essa disciplina em 3, em biologia, química e física. Eu fico com a parte de biologia, então eu tenho que abordar astrobiologia no âmbito da biologia. E aí os outros professores vão tratar da astrobiologia nos âmbitos de química e física. Como é um conteúdo complexo, com vários professores, várias disciplinas juntas, também acaba dando muito mais trabalho para montar essa aula, porque a gente precisa conversar entre os professores, saber exatamente o que cada um vai abordar e pesquisar praticamente tudo, porque, como eu falei, não é um conteúdo que você acha fácil. Então, a gente precisa ler livros, a gente precisa assistir séries, a gente precisa estudar dentro desse âmbito. Então, que torna muito desafiador fazer uma aula legal, uma aula bem pensada, então demanda um tempo muito grande. Por isso que eu estou me dedicando agora, no nosso recesso. Então, eu já montei alguns slides, eu já sei de alguns conteúdos que eu quero falar, já coloquei alguns tópicos e é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Então, eu tô quase terminando, porque também eu preciso encaixar dentro do cronograma deles. Então, a gente não tem 3 meses para falar sobre esse assunto. A gente tem algumas aulas. Eu tenho 2 aulas por semana com os 9º anos para abordar vários assuntos. Então, por isso que precisa ser bem planejado essas aulas. Então, agora eu vou fazer um pouco mais e depois eu mostro um todo, como eu pensei para vocês. Como é uma disciplina que não tem nem no livro didático deles, a gente precisa desenvolver esse material. Então, por isso que eu estou fazendo slide e também estou fazendo com uma folha no Word, escrevendo várias coisas para eu lembrar futuramente, porque eu não vou dar agora essa aula, e para qualquer coisa eu passar para esses alunos também, porque é uma disciplina bem puxada. Então, como eu tô fazendo a aula sobre astrobiologia, agora eu tô numa parte que fala dos desafios do homem chegar até Marte. Então, a gente sabe toda a história que tem por trás de Marte, para o futuro, e é isso que eu quero chegar com eles. É claro que antes disso eu já vou ter falado várias outras coisas sobre a origem do universo, origem da vida, o que é um planeta habitável, o que é uma zona habitável, até eu chegar nessa parte que eu estou no momento. Para essa parte, não tem muita coisa disponível na internet. Então, eu peguei uma referência de um livro que eu já tinha lido há uns anos atrás, que é um dos meus livros favoritos. Eu já tinha até feito um vídeo lá no Instagram há muito tempo também do Cienciando. E agora eu tô relendo algumas partes que eu já tinha marcado nesse livro e tô colocando aqui algumas ideias principais que eu quero falar com eles. Então, qual é o desafio de chegar a Marte? Por que não é tão simples? Por que talvez a gente não consiga chegar no tempo esperado que a gente tem, que é daqui a alguns anos, Então, relacionar todos esses desafios
com o próprio corpo humano, porque o maior empecilho para a gente chegar a Marte é o nosso próprio corpo. Então, como o corpo vai reagir no espaço? É tudo isso que eu vou falar com eles e também vou perguntar para eles se eles teriam coragem de fazer uma viagem como essa, uma vez que as condições são totalmente diferentes das condições que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, a começar, por exemplo, pela higiene pessoal, que o astronauta ele vai ser privado durante muitos meses, né? Então, eu quero fazer com que eles reflitam sobre isso. Muitas pessoas, quando a gente é criança, principalmente, a gente acha que ser astronauta, uau, é super legal. Mas é legal sim, tem muita coisa interessante, obviamente, mas não é para qualquer pessoa. E mesmo aquela pessoa querendo muito ser astronauta, talvez ela nunca vá para o espaço, que é inclusive o que eles contam aqui nesse livro também. Então quero que eles reflitam sobre várias coisas nesse quesito aí da astrobiologia. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou fazendo uma parte no Word, então escrito, que eu quero falar, né? Então tem bastante coisa já, bastante conteúdo, e aí eu vou fazendo também o slide juntamente com o que eu escrevo. Então esse slide é dedicado à exploração em Marte, e aí a gente vai começar a refletir se é possível mesmo o homem ir para Marte. E como é muita coisa, né, porque é praticamente um livro inteiro que fala sobre isso, eu pretendo colocar aqui nesse slide alguns tópicos, porque é muita coisa para eu me lembrar. Mesmo que eu vá levar essas informações no caderno, quando tá no slide eu vou bater o olho e vou saber o que falar. Então é isso que eu vou fazer neste momento. Bom, então é basicamente isso que eu faço para montar minhas aulas. Eu faço alguns tópicos que eu quero abordar, eu pesquiso bastante. Como eu falei, esse assunto não é um assunto fácil, tem alguns outros assuntos que nos materiais didáticos eles já estão bem prontinhos, então você tem menos trabalho porque você precisa de menos referência. Não que você não precise, obviamente, né? Mas esse assunto em específico, eu tô assistindo 2 séries para abordar ele, eu já li livro, eu estudo em outras plataformas, então assim, é muito trabalhoso mesmo, mas no final o resultado fica muito legal, porque a conclusão disso tudo, na verdade, vai ser um trabalho prático, incluindo química, física e biologia. Então eles vão abordar num trabalho prático, num trabalho de investigação, tudo que a gente viu nessas 3 matérias para daí fechar o conteúdo e ele ficar bem redondinho. Quando eu finalizar esse trabalho, que eu ainda estou pensando, não está totalmente pronto, a gente está pensando, eu também quero fazer essa experiência aí com os alunos para ver se vai dar certo, aí eu posso falar para vocês como eu fiz e como eu pensei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!